Você já deve ter ouvido falar de um macaco pelo filme, mas sabia que essa história foi escrita por ninguém menos que Stephen King nos anos 80? É o mesmo autor de obras que deram origem a filmes como O Iluminado, It a Coisa, A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. E hoje você vai conhecer a história original que inspirou o filme, uma narrativa cheia de suspense, culpa e um mal que não pode ser controlado. Então vamos lá. O conto O Macaco foi publicado originalmente na década de 80, mais especificamente em 1980 pelo King, e depois ele foi reunido, ele foi compilado numa coletânea de contos em 1985 e veio parar justamente aqui nesse livro, Tripulação de Esqueletos. E se você quiser ler O Macaco, se quiser ler esse livro, conhecer o conto na íntegra, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você conferir, poder comprar e conferir a história, conferir esse livro aqui que é muito bom. Enfim, agora falando sobre o conto, o filme aí já deixou a história muito famosa, mas essa história já existe há muito tempo e aqui a gente vai acompanhar o Hal Shelburne, que é um cara, que ele tá ali com a família dele, limpando o sótão, limpando ali uma antiga casa onde o Hal morou quando era criança com o irmão dele. E no meio dessa arrumação, no meio desse momento que eles estão fazendo ali uma organização dessa casa que já está fechada há muito tempo, um dos filhos do Hal, que é o Dennis, o filho mais velho do Hal, acaba encontrando uma caixa e dentro dessa caixa ele encontra o macaco, que é a figura central, tanto do filme quanto do conto. E nesse momento é muito interessante, como que na hora que o Hal vê, o filho dele tirando da caixa ali o boneco, como que aquilo impacta ele pra caramba, Ele quase dá um grito de susto e depois você entende o porquê, porque já fazia muitos anos que ele não via aquele macaco e você descobre que no passado ele havia tentado dar um jeito de se livrar daquele boneco, só que agora ele tá ali nas mãos do filho dele. E além do Dennis, que é o filho mais velho do Hal, ele também tem um filho mais novo chamado Pete. E os dois ficam ali meio fascinados com o brinquedo, querem brincar com ele, mas o Hal logo tira deles, porque ele não quer que os meninos brinquem, com o macaco. E a gente, você que já viu o filme, ou que não leu o conto, mas já sabe, já tem a noção aí, o macaco ele tem ali, alguma influência muito sombria, alguma influência muito bizarra, assim, no nosso mundo. E principalmente, para as pessoas que estão ali manipulando ele, para as pessoas que estão próximas dele. Então, logo de cara, o Hal, ele começa a relembrar vários momentos da vida dele por causa desse boneco. E uma coisa interessante aqui do conto é que o King, ele trabalha a narrativa, indo pro passado e voltando pro presente, sempre nesse vai e vem, porque certos momentos ali da vida do Hal, na vida atual dele, desperta ali certos gatilhos, desperta certas memórias, e aí nesse momento a gente vai voltando no tempo e vai descobrindo mais sobre como aquele macaco surgiu, como que foi, ali a primeira influência negativa que ele teve na família do Hal, e também de como é que foi para ele, descobrir ou se tocar de que todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo para ele, para pessoas próximas a ele, foi por influência desse brinquedo que aparentemente está possuído ou ter ali algum poder muito maligno por trás dele. E como que o Hal encontra o macaco pela primeira vez? Isso acontece da seguinte forma. É falado aqui em determinado ponto da história que a mãe do Hal, acabou aí ficando sozinha porque o pai acabou abandonando a família. Ele era da marinha mercante, sempre viajava muito e meio que do nada assim ele acabou abandonando a família, largando a família e eles ficaram ali morando, na casa onde eles já viviam. Porém, como ele foi embora do nada, muitas coisas que o pai tinha guardadas ficaram lá na casa. Inclusive muitas coisas que ele trazia de viagens que ele fazia aí, durante o trabalho dele. E aí, certo dia, o Hal, quando era criança, acabou indo mexer em alguns armários que ficavam muito, assim, isolados da casa, muito no fundo, assim, coisas que eles nunca nem tinham mexido. E no meio dessas tralhas do pai dele, que ele estava fuçando, ele acabou vendo, descobrindo ali o macaco pela primeira vez. Ele nunca tinha visto aquele bicho. E é muito interessante aqui como o King, ele vai descrevendo, o macaco, ele vai dando muitos detalhes, assim, de como que é a caracterização dele, de como que é a sensação de ter aquele bicho, aquele brinquedo na mão. E também ele vai trazendo essa sensação de como que aquele brinquedo desperta um fascínio muito grande em quem tá com ele na mão. É quase como se o macaco hipnotizasse as pessoas, sabe? E isso desperta tantas curiosidades no Hal que ele acaba girando ali a chavinha do macaco, nas costas do macaco, para ele começar a tocar os pratos dele. Porém, ele faz isso e nada acontece. O que é até normal, já que é um brinquedo que estava guardado ali sei lá quantos anos, então provavelmente não iria realmente acontecer nada, provavelmente já estava até quebrado o brinquedo. Mas mesmo assim, ele não quer guardar o brinquedo, ele pega o brinquedo e leva pro quarto dele, pro quarto dele e do irmão dele, que o Hal também tem um irmão mais velho chamado Bill. E aí que vem a primeira coisa mais bizarra, assim, da história, porque durante a madrugada em que o Hal está dormindo ali,
Do nada, o macaco começa a se mexer sozinho, começa a tocar, né, os pratos sozinho. E aí o King na história ele descreve, né, que o menino acorda assim num susto enorme. Ele fica chocado, né, de ver aquela cena, porque como que aquele bicho ia tocar sozinho, se quando ele girou a chave ele não fez nada. A partir desse ponto, a partir desse primeiro momento em que o macaco começa a bater, né, se mexer sozinho, a bater os pratos sozinho, a vida ali do Hall e do irmão dele vai mudar completamente, nunca mais vai ser a mesma. E já vou comentar aqui algumas das mortes, mas de maneira muito rápida, até porque se você quiser conferir o livro, quiser conferir o conto, vai aí ter algumas surpresas legais para você ter detalhes de como realmente tudo aconteceu. Mas a primeira morte que acontece por conta, né, da influência do macaco é de uma babá do Hall. Ele tinha um grande carinho por ela e logo depois que acontece essa situação do macaco se mexer sozinho, ali no dia seguinte, pouco tempo depois, o Hall acaba descobrindo a notícia de que a babá morreu e ela morreu numa situação muito bizarra, assim, numa discussão boba com o namorado dela e ele acabou dando um tiro nela, simplesmente assim do nada. E aí várias mortes vão acontecendo nesse meio tempo e o Hall começa a compreender que provavelmente isso está acontecendo por uma influência desse brinquedo. Porque desde o momento em que ele tirou, né, o macaco ali da caixa, tudo isso começou a acontecer. E ele começa, né, a se culpar por conta dessas mortes que estão acontecendo. Esse é um ponto muito interessante dessa história, porque o King é um cara que gosta muito de desenvolver personagens, de desenvolver ali as questões emocionais, psicológicas, né? Ao histórico da vida daquelas pessoas, para que o terror que ele entrega nas histórias te atinja, né? Atinja o leitor muito mais forte. Então aqui, já no começo, a gente já tem muito bem trabalhado essa questão, né? De como o Hall encontrou o macaco e de como isso acabou influenciando, né? Nessa sensação de culpa que ele tem por tudo que aconteceu na vida dele depois desse momento, né, em que ele teve contato com aquele brinquedo. E, inclusive, por conta do macaco, a relação entre ele e o irmão dele, o Bill, é muito afetada, até porque uma pessoa também próxima ao Bill acaba morrendo por conta do macaco. E o Bill é aquele irmão mais velho, um pouco mais cético sobre as coisas, né? Mas mesmo ele sendo cético nesse sentido, ele não deixa também de sofrer as consequências que esse boneco acaba causando nas pessoas. E aí, conforme a gente vai descobrindo mais sobre a infância do Hall, né, e como que era a vida dele com aquele macaco no início de tudo, a gente vai descobrindo que ele em várias oportunidades tentou se desfazer do boneco, tentou dar um fim naquele boneco, só que de alguma maneira, esse boneco sempre voltava para casa dele. Então aqui a gente acaba descobrindo que em um determinado momento ele jogou o boneco no lixo e depois ele aparece misteriosamente na prateleira dele. Imagina se fazer um negócio desse, né? Você não gosta de um objeto que te causa uma sensação muito ruim, e aí você joga ele no lixo e dias depois ele aparece misteriosamente em algum móvel da sua casa. O que você faria no lugar de uma pessoa que passa por isso, sabe? Mas enfim, tem essa situação. Tem uma outra situação muito louca que ele pega o macaco, né? Ele vê que tem um caminhão de lixo passando ali na rua. Ele pega o macaco, joga numa das caixas lá que o lixeiro vai pegar. E o cara pega a caixa, joga no caminhão de lixo e vai embora. E o Hal acredita, né, que depois disso ele realmente estaria 100% livre do macaco. Só que misteriosamente o macaco retorna outra vez. E aí ele até descobre, de alguma maneira, né, que alguma outra pessoa teve contato com esse macaco e que ele morreu assim super do nada. Então até aqui o que vai acontecendo é que essa história ela vai se desenhando realmente para uma maldição que está ali grudada no Hall, vai acompanhar ele para a vida inteira e vai acabar destruindo, né, influenciando negativamente não só a vida dele, mas de outras pessoas que ele ama. Depois de muito tempo, né, desse episódio em que o Hall jogou o macaco no caminhão de lixo, um dia a tia dele estava pedindo para ele buscar no sótão algumas coisas ali, algumas decorações, algumas coisas assim, e ele vai até lá. Só que na hora que ele começa a mexer nas coisas, do nada o macaco aparece na frente dele, o moleque toma um susto do caramba, e ele fica traumatizado, ele não quer mais subir lá no sótão, e aí ele se toca de que realmente ele não vai ter como se livrar desse bicho, se livrar desse brinquedo que ele não sabe se esse brinquedo tem alguma maldição, se ele está possuído, o que realmente tem por trás daquele brinquedo. E isso se repete tanto a ponto do Hall já ser um homem adulto, né, já ter uma família formada, já ter filhos, e do nada o macaco ressurgir novamente para ele. Só que agora o grande medo dele é, além, né, da sua própria vida, ele tem os 2 filhos dele e a esposa. E o grande medo dele, né, é transferir essa maldição para eles. Então ele começa, né, a se dar conta de que ele vai precisar fazer alguma coisa, vai precisar tentar encontrar um caminho para dar um fim definitivo nisso. E aqui tem um ponto muito interessante com relação ao Hall,
e aos filhos dele, porque o Hall ele tem, né, um filho mais velho que é o Dennis e o filho mais novo que é o Pete, mas aqui no decorrer da história você vai percebendo que o Hall ele é muito mais próximo do Pete, enquanto ele tem uma relação meio conturbada com o filho mais velho. Isso é uma coisa muito interessante, né, porque o Pete ele é o filho mais novo assim como o Hall era, e o Pete é justamente o filho que começa a sentir ali uma coisa muito estranha vindo do boneco, e ele vai se aliar ao pai nessa tentativa de destruir esse brinquedo. Esse retorno quase que impossível de se parar, né, do macaco acaba até mesmo simbolizando nessa coisa assim desse mal inevitável em que o Hal não tem controle sobre aquilo, que é praticamente, né, um pesadelo que nunca acaba, ele não tem paz. Inclusive chega a um ponto aqui da história em que o Pete ele é quase atropelado por um carro, justamente no momento que o Hal decide e faz o plano que vai ser o plano definitivo para acabar de vez com o macaco. Então isso só mostra, né, como a decisão do Hal não só é necessária, mas urgente, porque qualquer coisa pode acontecer com aquelas pessoas que ele ama. E aí ele sentindo, né, não só essa necessidade, mas essa urgência realmente de dar um fim ao macaco, ele define um plano. Ele decide que vai pegar o macaco, vai colocar numa sacola com pedras bem pesadas e levar ali num lago que tem perto da casa dos tios dele, um lago que ele é bem fundo, bem profundo, e aí vai jogar o macaco no fundo desse lago. A questão é, será que isso realmente vai dar certo? Bom, o que acontece é que ele vai tentar fazer isso, e ele vai pegar o macaco e realmente vai remar até o fundo desse lago, né, até a parte mais funda dele. E aqui é muito interessante porque em vários momentos do conto, né, falado que sempre que o macaco aparece, o clima dá uma mudada, assim, né, o ambiente dá uma pesada. E aqui não é diferente, né, nesse momento da história em que o Hall vai tentar fazer, né, a sua última jogada para ver se vai se livrar dessa maldição. Porque começa uma tempestade muito forte, muito bizarra, que fica nítido que é o macaco que está resistindo para que aquilo não continue, para que o Hall não consiga se livrar dele. Mas apesar disso tudo, o Hall consegue pegar o macaco com a sacola, jogar nesse lago, mas mesmo dentro da água, o Hall percebe que o macaco ainda está batendo os pratos dele. E aí o Hall, quando percebe isso, ele começa a remar desesperadamente para a terra firme, porque ele sabe que ele pode acontecer qualquer coisa, e acontece realmente, né, no meio dessa tempestade, o barco do Hall começa a dar problema, começa a entrar água, começa a afundar, e o filho do Hall, né, o Pete, tá lá na praia vendo o pai quase se afogando. Mas o Hall consegue chegar até a praia, consegue falar pro filho que se livrou do macaco e que o macaco nunca mais vai perturbar eles. Eles realmente acreditam, né, que se livraram do macaco e conseguiram dar um fim a ele. Durante a história você vai percebendo várias metáforas, né, que o King vai aplicando aqui na história. Nessa aqui, por exemplo, é muito essa coisa assim de como que essa batalha com o macaco não é só uma batalha física, né, ele contra o mal, mas também uma luta, né, do Hall contra os traumas que ele teve a vida inteira por conta desse brinquedo. Esse sentimento de culpa, esse sentimento de medo constante que ele viveu o tempo todo. E a grande questão que fica é, realmente, o macaco ele foi jogado no fundo do lago. Mas será que o Hall realmente se livrou dele? O que eu vou falar agora sobre o final pode ser mera coincidência, mas, dadas as circunstâncias da história, a gente acaba tendo uma outra interpretação. Assim que essa parte principal do conto acaba, a gente acaba caindo num recorte de um jornal sobre um caso muito misterioso acontecendo justamente naquele lago onde o macaco foi jogado. E resumidamente, ali o jornal local, né, o jornal daquela cidadezinha, informa que naquele lago toda a vida marinha que vivia ali está morrendo e que não estão conseguindo encontrar uma explicação lógica para aquele acontecimento. Porém, como a gente sabe, né, de tudo o que aconteceu, a gente já tem a certeza de que o macaco não morreu. E será que ele vai voltar a assombrar a família do Hall novamente? Será que essa foi mais uma tentativa em vão? É justamente essa questão que fica aqui em aberto nesse conto que o King deixa pra gente debater. Será que dessa vez, pelo macaco estar ali no fundo do lago, matando os animais daquela região, ele vai continuar ali? Ou será que depois ele vai encontrar uma maneira de escapar e voltar mais uma vez para assombrar o Hall e toda a sua família? E se você gostou de saber mais sobre a história original e quiser ver mais coisas sobre o macaco, é só clicar nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, ou você também pode conferir esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado a quem ficou até aqui e nos vemos no próximo vídeo.